A Bíblia conta como Moisés, fugindo de Faraó, se tornou um pastor de ovelhas em Midian, vivendo com Jetro, um pastor do deserto, adorador do mesmo Deus. Ali ele se casou com Zípora, filha de Jetro, e foi pai de Gerson. Até que um dia, na montanha do Sinai, Moisés teve um encontro com um fenômeno no qual Deus se apresentou numa sarça, um arbusto que queimava, mas não se consumia. Este grande símbolo aponta para a humilde condição na qual viria o Messias. O Deus todo misericordioso velou sua glória num símbolo por demais humilde para que Moisés pudesse olhar para ele e viver. Da mesma forma e maneira, Cristo deveria vir no corpo abatido, conforme Filipenses 3:21, semelhante aos homens. Aos olhos do mundo não possuía beleza para que o desejassem, e não obstante era o encarnado de Deus, a luz do céu na terra. Sua glória estava encoberta, sua grandeza e majestade ocultas, para que pudesse atrair a si os tentados e sofredores. Para os antigos egípcios, o nome de uma pessoa conferia poderes sobre quem conhecesse esse nome. Num sentido extraordinário, Deus se revelando como o Eu Sou, significa que Deus é eterno, não era e não será, Ele é e, portanto, é único, eterno e tem que ser necessariamente o Criador. Este Deus não pode ser manipulado. Algo muito curioso que vejo seguidamente aqui no nosso canal é a discussão sobre o nome de Deus. Vez ou outra surge um monte de gente defendendo de forma agressiva até o uso de determinado nome, dizendo que este ou aquele é o verdadeiro nome de Deus em hebraico. A primeira coisa curiosa é que tais sábios defendem determinado nome de forma visceral, como sendo o original, mas usam as letras latinas para o escrever. Surgem nomes diversos e uma tentativa de transliterar o hebraico, inclusive os conhecidos Javé e Jeová, formas bem comuns de uso das quais não me incomodam de maneira alguma. Faz realmente diferença o nome de Deus? Primeiramente, existe um mandamento sobre o nome de Deus e tomá-lo em vão não significa escrever ele na língua ou com as letras erradas, nem o pronunciar de forma errada. Tomar o nome em vão significa proceder de forma vergonhosa, se dizendo crente de Deus e, com seu mau testemunho, envergonhando o nome de Deus. É como o pai que diz ao filho: olha, seja honesto e nunca suje o nome da nossa família. Respeitar o nome de Deus tem a ver com o nosso procedimento e não com a pronúncia desta palavra. Os antigos escribas retiraram as vogais do nome de Deus, sobrando só as letras Y, H, W e H, obviamente transliteradas. Passado muito tempo, esqueceu-se como era o nome todo. E para que os judeus pudessem pronunciar o nome de Deus e se referir a ele sem medo, criaram uma corruptela do Yahweh, introduzindo as vogais da palavra Adonai, que significa meu Senhor. O resultado foi Yahweh, que num aportuguesamento bem artificial se tornou Jeová, ou como alguns também usam, Javé. Você pode usar o nome Jeová ou Javé se preferir, mas se quer ser bem fiel ao texto, fique com Yahweh e saiba que os manuscritos bíblicos têm variantes sobre este mesmo nome. Porém, saiba que essa adaptação nunca aparece assim nos originais hebraicos da Bíblia e só começam a aparecer no século XII depois de Cristo. Antes disso, o máximo que se encontrava era YHWH, é claro que esta é a transliteração das letras hebraicas, o famoso tetragrama sagrado, ou sua versão em hebraico, e cada vez que os judeus pronunciavam esta palavra, como não havia pronúncia para ela,
trocavam por Adonai, que significa meu Senhor. Daí ser tão óbvio, porque muitas versões da Bíblia em português, em vez de ter o nome Jeová, coloquem a versão Senhor. Os judeus têm uma forma ainda mais interessante de simplesmente o chamar de o Eterno, porque é claro, ele é o único e é o único que é eterno. Para quem quiser saber mais, tem um vídeo sobre isso nas descrições. Outra coisa curiosa que vejo é a tentativa de ser reverente escrevendo Deus, a palavra Deus, sem a vogal E, para ser, digamos assim, respeitoso ao escrever o nome Deus ou a palavra Deus. Particularmente eu acho isso desnecessário, já que este é um nome próprio quando usado com D maiúsculo para designar o Eterno, mas que foi derivado de um substantivo comum utilizado para descrever um ser que é adorado pelos homens. Nunca encontramos uma ordem para omitir letras apenas para respeitar o nome de Deus com os nossos próprios atos e não com a forma de grafar ou escrever o nome. Quando a Bíblia defende que o nome de Deus não será esquecido ou que será conhecido por toda a terra, ou no caso de Jesus, e não há salvação em nenhum outro nome, não está defendendo um conjunto de letras com poderes místicos. As pessoas não são salvas pela grafia do nome de Deus, e sim pelo que o nome de Deus representa, ou seja, a salvação. Este nome está definindo sua identidade, dizendo que ele é um ser pessoal e não uma energia. Você pode colocar o nome Jeová em qualquer um, mas não pode dizer que ninguém, a não ser o Criador, é eterno. De forma que o que define Deus são seus atributos e não um conjunto de letras pelas quais o chamamos. É impressionante como tantas pessoas erram nisso, obcecadas num conjunto de letras, assim como faziam os egípcios, crendo que os nomes tinham poderes místicos. O paganismo ainda está na mente de muita gente que se diz cristã ou seguidora de Jesus. Pior que a superstição que isso envolve é o fanatismo que gera, de modo que algumas pessoas perdem a beleza de Deus e ficam obcecadas em coisas sem o menor sentido e iludidas pela falta de informação. Tais debates são como o debate se Jesus pode ser chamado de Jesus ou tem que ser chamado em hebraico de Yehoshua, ou se deve ser chamado em grego de Jesus. Isso seria como debater se o nome correto é Tiago, Jacó, Jacob ou James, ambos nomes iguais e variantes em línguas diferentes. Debates que erram longe o objetivo da Bíblia e nos distraem de contemplar os atributos que tornam Deus o que realmente Ele é, nosso Criador e Redentor. Deus não se importou de ser chamado de El Elyon, o Deus Altíssimo, nome que até Abraão, um seguidor de Yahweh, reconheceu. Não se importou em ser chamado de Adonai, meu Senhor. Só para ter uma ideia da irrelevância desse debate, nos milhares de manuscritos que temos do Novo Testamento, o nome usado para Deus sempre é o grego Kyrios, que significa Senhor. Por que os autores do Novo Testamento não usaram tais termos que alguns argumentam ser o nome original de Deus e usaram a palavra Kyrios, Senhor em grego? O próprio Jesus não chamou Deus de Jeová, o chamou de Elahe, um termo aramaico para Deus. Deus é amor e não um conjunto de letras. Quando Deus se revelou a Moisés no deserto do Sinai, tinha que levar em conta a comunicação que pudesse ser culturalmente entendida por Moisés. Note que o costume de tirar as sandálias não se tornou uma lei prescrita aos adoradores da Bíblia, embora seja comum em alguns povos orientais. Mas uma vez que Moisés foi educado no Egito, Deus se revelou na língua cultural que Moisés poderia entender. A paleta do faraó Narder, o primeiro faraó, mostra este rei subjugando seus inimigos em oferta ao deus Horus, que o contempla em forma de falcão. Já o faraó aparece diante do seu deus descalço, enquanto um servo mais atrás segura suas sandálias.
O segundo aspecto cultural é o cajado transformado em serpente. A naja vista na coroa dos faraós e deuses era Ureus, a serpente protetora de Faraó, um aspecto do olho de Ra, o deus solar. Quando o cajado de Moisés virou serpente e ele dominou o cajado, entendeu que Deus lhe daria poder sobre as forças espirituais do Egito. Quando o Faraó viu o cajado em forma de serpente de Moisés, devorando as serpentes dos magos do Egito, entendeu o recado do Deus de Moisés de que Faraó estava desprotegido. Também vimos em episódios anteriores como Moisés desenvolveu uma teologia a respeito do diabo, simbolizado pela serpente. Quando Moisés escreveu a história do seu encontro com Deus no Sinai, não usou a palavra hebraica comum para cobra, naash, mas usou a palavra tanim, que também pode ser traduzida por dragão. Isso não quer dizer que ele transformou o cajado em dragão, quer dizer que, ao ver o cajado em serpente e o dominar, Moisés estava recebendo forças de Deus para dominar as forças do mal, simbolizadas, como já vimos, no dragão ou na antiga serpente que é o diabo, que, aliás, os egípcios também identificavam com a serpente do caos, Apófis, seu mito para as forças do mal. Toda a história é descrita com detalhes culturais para que Moisés entenda que Deus o acompanhará. Não perca no próximo episódio da nossa série As Pragas e o Juízo de Deus sobre os Deuses do Egito.